Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo ali em 2 Pedro, no capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 19 em diante. Hoje é o que a gente chamava, na minha antiga igreja, de culto de doutrina. E é para que a gente venha aprender junto. Está na Bíblia, então tem que ser pregado. É ensinado na palavra, então a gente ensina do púlpito. Porque essa é a questão quando se trata de Bíblia. Não dá para você escolher só os melhores versículos e levar para a sua vida. A gente tem que pegar a totalidade do que ela é. A totalidade do que Cristo quer falar conosco, do que Deus quer revelar à nossa vida. E a palavra de Deus, ela diz assim: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, novamente se encontram enredados nelas e por elas são dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. E agora essa palavra dura aqui. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta a seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. O tema da pregação de hoje é: o cão sempre volta ao próprio vômito. E isso traz para nós o quê? O que é voltar ao vômito? Aqui nessa palavra, não é bonito, né? Não é instagramável, não é aquela coisa que você gosta de postar e fala: o pastor pregou sobre o que hoje? Sobre voltar ao vômito. Não dá tanto like nas redes sociais, mas está na Bíblia. Voltar ao vômito é aquela pessoa que foi liberta porque teve uma natureza transformada, mas ela está voltando àquilo que ela fazia antes de conhecer a Cristo. Ela volta com práticas, com mentalidades, com ações, com uma maneira de ver o mundo, com uma maneira de pensar, que não tem a ver com essa nova natureza que Cristo vem para dar, mas tem a ver com a carne, tem a ver com aquelas coisas que um dia nós vivemos quando estamos longe de Cristo. É aquela pessoa que está retrocedendo na sua fé. É aquela pessoa que, ao invés de avançar, ao invés de viver novas coisas, ao invés de buscar um novo nível, ao invés de ter uma vida cada vez mais santificada, começa a retroceder a pensamentos, caminhos, pecados, vícios, palavras, ações, ideias, lugares, que tem a ver com a velha natureza e não a ver com o que Cristo conquistou por você lá na cruz do Calvário. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, para a minha e para a sua, qual foi a última vez que você disse para Deus que esta seria a última vez? Quantas vezes você já disse para Deus que você quer parar com isso, que essa seria a última vez que você faz tal ação, você toma tal atitude, mas parece que a gente volta para a mesma coisa. E a grande questão é: todos nós temos erros e pecados diferentes. A Bíblia fala que tem o pecado que parece que nos domina, que parece que é aquele lugar que tem um controle sobre nós, aonde que nós caímos, onde tropeçamos, onde escolhemos o que não deveríamos escolher. Porque tem coisa que te tenta que não me tenta, mas tem coisa que é tentação para mim, que para você é tranquilo, que para você não é um problema. Todos nós temos o pecado, um pecado, que a gente tem que correr dele, se desvencilhar dele, para então vivermos a totalidade do que Cristo tem para mim e para você. Para nós vivermos uma vida pura, santa, uma vida onde estamos de acordo com os princípios de Deus, e não porque se não obedecermos Deus vai nos pesar a mão, ou vai nos amaldiçoar. Não tem a ver com isso. Essa palavra não é sobre isso, mas é sobre quem nós nos tornamos quando não estamos alinhados com o coração de Deus. Então, quando se trata da nossa vida, qual é o seu vômito? Qual é o seu pecado? Qual é aquela coisa que você vive voltando, aquele pecado que te persegue, que parece que passa estação e vem estação, e você continua lutando contra ele? Parece que ele nunca te larga por inteiro, parece que sempre tem um pouquinho dele ali em algum lugar, um esqueleto guardado no armário, mas que uma hora ou outra vai explodir, vai se tornar realidade.
Você vai voltar a fazer aquilo. Passa um tempo, melhora um pouco, mas logo, logo, voltamos a agir da mesma maneira. O que tem te feito escravo? Qual que é a nossa idolatria do desejo que tem tomado posse da nossa vida, tem tomado posse dos nossos desejos, das nossas vontades? E aí, se a gente continuar nessa realidade, nessa palavra, essas coisas que nos dominam, é um caso de idolatria, é um caso de coisas que reinam na nossa vida e que tomam o lugar de Deus, seja lá para você pornografia, seja lá mentira, contratos fraudulentos, roubo, enganar os outros, manipular as pessoas, viver para a aprovação de algumas pessoas, não perdoar, e você volta e meia, volta para aquela mágoa, aquela mesma dificuldade, e isso te escraviza, isso te controla. E muita gente fala: Natan, mas não é graça. Sim, mas a graça é poder de Deus para viver uma vida transformada. A graça não serve apenas para o perdão dos pecados, mas é poder de Deus dentro de nós, para que venhamos viver uma nova vida. E adivinha só, isso é benefício nosso. Deus quer que nós venhamos mudar, não porque Ele vai nos amar mais se mudarmos, não porque Ele vai começar a nos dar um monte de bênçãos só se a gente acertar. Não é escola, não tem prova para ver quem que tira 10 e quem que não tira. Não funciona dessa maneira. Deus não é Papai Noel, Ele não precisa, você se comportou bem durante o ano inteiro, então merece presente no final. Não é sobre isso, mas é a vida que eu e você construímos, e os frutos que nós colhemos, uma vez que começamos a viver a vontade de Deus. Eu quero deixar bem claro nessa palavra, eu não te condeno, não estou aqui para te condenar, eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui te rejeitando ou falando que a casa de Deus não é lugar para você tropeçar, cair e ser transformado, porque nós entendemos que a santificação, a transformação é um processo, é gradual, nem sempre acontece da noite para o dia. Tem áreas da nossa vida que às vezes um milagre, uma cura, um romper, um culto, muda tudo, mas tem outras coisas que vão levar um tempo. A gente vai sendo transformado de pouco em pouco. Mas eu quero focar aqui em 2 Pedro, e aí no capítulo 2, versículo 14, diz algo assim: tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Esses são filhos da maldição. E o que significa estar exercitado na avareza? A palavra original é aquele que é habituado, se tornou um hábito viver dessa maneira. É o mesmo que descrever um atleta que ele foi treinado para agir de tal maneira, para correr de tal maneira, para pular de tal maneira. Ele treinou, ele se preparou, ele formou a vida dele ao redor disso, para que ele pudesse alcançar esse objetivo. Muitos de nós temos objetivos que são bons, que são de Deus, que é para abençoar a tua família, a tua casa, pessoas ao teu redor. Mas aqui a Bíblia está falando de pessoas que cederam tanto aos seus pecados, à vida de pecado que tinham, que parece que a vida deles foi organizada através do erro, e agora eles estão habituados a errar. Ele treinou, capacitou, ensinou a mente e o coração a focar no erro, a concentrar simplesmente nos desejos que são proibidos, naqueles desejos que não têm a ver com a vontade de Deus para a nossa vida. Eles deliberadamente lutaram contra a consciência até destruí-la. É aquela pessoa que fez um pecado e aí o Espírito Santo falou assim: você precisa mudar nisso. E aí a próxima vez que você é tentado, tem aquela voz na consciência, que é o Espírito Santo, dentro de você falando: não faça, não vá por aí, não haja dessa maneira. E aí quando a gente entristece o Espírito Santo, é quando a gente tem essa voz interna, mas a gente decide tampar um ouvido para ela, tampar o coração para ela, e andar na direção do nosso desejo momentâneo. E aí então isso entristece o Espírito. E acontece de novo, e de novo, e de novo, a gente vai dando vazão, ouvidos àquela voz interna do nosso desejo, e cada vez mais silenciando a voz do Espírito Santo. Então se torna o quê? Se torna um pecado cauterizado. É aquilo que já se tornou parte de quem você é aquilo que você já não luta mais contra, é aquilo que a voz do Espírito Santo já não é mais alta dentro de você, é uma vozinha lá num canto, mas a voz mais alta vai se tornando a voz do nosso desejo,
daquele desejo que nos consome, que nos domina, que nos controla e que nos escraviza. Conforme eu vou cedendo às minhas tentações, aos meus pecados, eu vou aumentando o volume da carne, aumentando o volume do meu desejo, e diminuindo a voz do Espírito Santo dentro de mim que fala: você não é isso, você tem uma nova identidade em Cristo, então ande em uma nova direção, ande em um novo tempo, ande de uma nova maneira, porque é isso que Deus clama dentro de nós. Clama o quê? Abba Pai, nós somos filhos do Pai, nós somos filhos de Deus, é isso que o Espírito clama dentro de nós. E porque nós somos filhos de Deus, então eu tenho o DNA do meu Pai. E se eu tenho o DNA do meu Pai dentro de mim, então eu vivo de maneira diferente. Eu vivo de acordo com o coração do meu Pai, das vontades do meu Pai, e não mais dos meus velhos desejos. Eu não volto mais para aquele vômito. Nós queremos criar uma igreja que não volta a errar, que não abandona a fé, mas que anda na direção de Jesus. Não está correndo na direção do pecado, mas na direção da cruz. Dependendo da cruz, honrando a cruz de Cristo. E aí tem gente que fala assim: Natan, mas o meu pecado não é grande coisa, uma hora eu paro, vai dar certo, eu consigo me libertar, a hora que eu quiser eu paro com esse joguinho do tigrinho aqui, a hora que eu quiser, essa pornografia aqui, não, isso aqui é só no grupo de WhatsApp ali, tá cheio de cara, eles mandam ali, eu vejo de vez em quando, mas a hora que eu quiser eu paro. O problema é que faz 6 meses, faz 1 ano, faz uma década. Alguns de nós, desde que éramos adolescentes, estamos lutando contra a mesma coisa. É o mesmo pecado, é a mentira. Não, mas é só uma mentirinha aqui. Desde que você tinha 12 anos, você conta essa mentira. Desde que você tem 14 anos, você vê essa pornografia. Mas quanto tempo que a gente vai continuar voltando para o mesmo vômito, enquanto Deus tem mais para a minha e para a sua vida? Porque se a gente continuar cedendo, cada vez nos tornaremos o quê? O homem que é dominado pelo desejo é egoísta. Ele pensa apenas no próprio prazer, apenas na gratificação dos seus desejos e das suas vontades. Ele começa a se tornar cada vez mais controlado por si mesmo. Ele é o dono de si mesmo. Eu quero o meu prazer e eu quero agora, da minha maneira, como eu quero, quando eu quero, com quem eu quero. Ele não respeita matrimônio, ele não respeita aliança, ele não respeita mais nada, porque ele está dominado. E você viu que isso não é uma maldição de Deus, gente, eu quero deixar isso claro novamente. Não é Deus falando: se você me desobedeceu, eu vou deixar de gostar de você. Isso é quem nós nos tornamos. Quando a gente continua cedendo ao mesmo pecado, nós nos tornamos cada vez mais egoístas, nós nos tornamos cada vez mais arrogantes. Não importa mais a voz de Deus, não importa mais a opinião, não importa mais os princípios. Eu quero agora. Eu rompo com a lógica, com todo o sentido de decência, mas eu faço o que eu quero, quando eu quero. Eu já decidi fazer, então eu farei. Ele é cheio de luxúria, ele é movido por esses desejos internos. E ele faz isso e ele não se preocupa mais com ninguém, com a opinião de ninguém, se isso dá prazer. Ele é totalmente entregue à devassidão, a bebedeiras, às festas e farras e desejos sexuais. Não importa o quanto que vai custar, ele quer conseguir preencher aquele vazio que nunca é preenchido com nenhuma dessas coisas, mas a gente continua acreditando nessa mentira. E aí então, se a gente continuar vivendo dessa maneira, a palavra de Deus diz que leva à apostasia. Versículo 21, teria sido melhor se não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Esse é o negócio, o pecado que às vezes você está brincando e falando, uma hora eu largo, é aquilo que, se você continuar, provavelmente a tua fé vai esmurecendo, a tua crença vai esmurecendo. Quanta gente já aqui esteve no nosso meio e hoje não estão mais. E foi porque às vezes cedendo uma coisa aqui, abrindo mão de um princípio ali, daqui a um pouco não se conhece mais. E o diabo, ele é maravilhoso em trazer culpa e vergonha para nós. Ele fala: vai lá, faz, vai te dar prazer, vai te dar prazer. Uma vez que você cede, você se sente totalmente culpado, totalmente cheio e preenchido por vergonha. E daí você pensa o quê? Eu não vou para a igreja. Com que cara eu vou para a igreja se eu fiz aquilo ali? E o diabo está falando: pois é, não vá mesmo.
Lá não é o teu lugar. Com que cara você vai olhar na cara dos outros, cantar, levantar a mão durante a adoração, aplaudir, dizimar, prestar atenção, dar glória a Deus no meio da pregação se você fez aquilo? O diabo é campeão em apontar para o passado, porque ele não gosta de lembrar de qual é o futuro dele. O diabo ama apontar para o erro, porque ele sabe qual é o fim dele, meu irmão. Ele não gosta de lembrar de onde ele está indo, porque a vitória já está em quem está redimido pela cruz do Calvário, já está em quem foi limpo pelo sangue do Cordeiro. A transformação para nós, a nova vida para nós, a mudança nos esperando para o nosso próprio bem. Quantas mais vezes você vai voltar à mesma coisa? Você está falando, mais uma vez eu estou tentando, dessa vez vai, meu irmão, dessa vez a igreja vai dar certo, dessa vez a Bíblia vai funcionar para mim. Mas quantas vezes a gente vai perder a nossa fé, voltar, e aí então vai se arrepender, vai ter que vir aqui, vai ter que orar de novo, vai ter que chorar de novo. E meu irmão, essa casa sempre vai estar aberta para você. A grande realidade é quanto tempo você perdeu de viver os planos e os projetos de Deus para a tua vida. Não é a igreja que está perdendo. Não é Deus que está perdendo, é você, meu irmão. É você que está deixando de viver o que Deus tem para a tua história. E não é sobre religiosidade, não é sobre colocar a roupa bonita e vir para a igreja e parecer santo. Porque não é sobre modificação de comportamento exterior apenas, não. O evangelho ele muda de dentro para fora. Porque qual que é o problema do cachorro e do porco aqui que é citado nesse versículo? É porque enquanto a natureza não foi transformada, enquanto o de dentro não for transformado, ele volta a fazer o que sempre fez. Porque aquela é a natureza dele. Você pode ir lá dar um banho no porquinho, levar ele no pet shop, deixar tudo prontinho, lindinho. Mas quando ele vê um chiqueiro, ele não se aguenta, porque é a natureza dele, é a natureza, é quem ele é. Então não adianta botar a roupinha no porquinho, não adianta, ele continua sendo da mesma natureza. Assim somos nós, se nós não nascermos de novo. Pode botar a roupinha direito, pode decorar versículo bíblico, pode saber corinho da harpa, pode parecer bonitinho, mas enquanto não nascer de novo, não tem vida nova. Enquanto não nascer de novo, não há transformação genuína, verdadeira, que permanece. E a gente continua voltando para aquele lugar, porque não houve transformação verdadeira dentro de nós. O que Deus quer não é fazer uma mudança exterior, estética, não. Deus quer coração, Deus quer coração transformado, Deus quer vida nova. Tá bom, Natan, eu entendi a mensagem, dura até aqui. Mas então como? Como não retornar ao vômito? Como não voltar a fazer o que fazíamos um dia? Como largar esse pecado que tanto nos domina e nos escraviza? Como viver diferente? Como viver além de um remorso, mas viver o verdadeiro arrependimento? Como não voltar ao vômito? Nós precisamos de remédio para enjoo, meu irmão. E o que é o remédio para enjoo? Primeiro ponto de hoje: reconheça. Reconheça qual é o seu pecado. Ficar fingindo que ele não existe, ficar correndo dele, não adianta. Nós precisamos reconhecer. Olha o que Salmo 51, versículo 3 diz: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Aqui é Davi falando, depois de errar, depois de dormir com Betseba, depois de cair, que é o jargão cristão para pecar, caiu. Meu irmão, caiu é sem querer, mas tem muito pecado que é por querer mesmo. Planejou, o pecado tem Instagram, tem nome, o pecado tem horário, tem lugar, o pecado tem pessoas que estão envolvidas, ele tem tudo, é planejado, não foi sem querer, você não caiu, ninguém tropeçou, engravidou, não acontece, não é assim. Tem pecado que é premeditado, é planejado, é visto, é pensado, e no final nós deixamos com que aquele berro do desejo grite mais alto do que a convicção do Espírito Santo dentro de nós. Reconheça que você tem esse problema. Eu preciso reconhecer que eu tenho os meus problemas, eu confesso os meus pecados. Porque, meu irmão, a grande questão é, se a gente sempre colocar a culpa em outra coisa, não, mas foi aquele lugar, foram aquelas pessoas, foi ela, foi ele, foi o meu ex, foi a minha... Aí a culpa sempre vai ser do outro, mas eu não posso controlar o outro, eu só posso mudar as minhas atitudes, eu só posso decidir mudar por mim mesmo.
E essa é a virtude, ou melhor dizendo, o revés de Adão. Ele olha para Deus e ele fala assim, ó, a mulher que tu me deste, o problema é ela. A mulher, o problema é a serpente, e ninguém assume a culpa. A gente só pode ser transformado, a gente só pode mudar quando nós reconhecemos qual é a nossa parte daquele erro, aonde está as nossas falhas. Eu fiz, eu causei isso, a decisão foi minha. Não é eu estava no lugar errado, na hora errada, não. Davi fala, eu reconheço as minhas transgressões, por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus, é aquele que confessa, é aquele que abre a boca, é aquele que reconhece a idolatria que está dentro de nós. Nós precisamos reconhecer isso, o meu vício, que tem outro rei no meu coração, reinando aqui dentro, que eu estou preso a um padrão, que esse pecado me acorrenta. Enquanto eu não reconheço, eu não dou nome ao pecado, eu não diagnostico a doença, e eu não sou curado. O segundo passo é confesse. Tiago fala, portanto confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados, porque a oração do justo é poderosa e eficaz. Não é interessante porque nós confessamos a Deus, quando você erra, você confessa para Deus, você ora e pede perdão a Deus, e aí Deus te perdoa, mas aqui a Bíblia fala que, quando nós confessamos o pecado uns aos outros, e nós oramos uns pelos outros, nós somos curados, porque a oração do justo é poderosa e eficaz. Quem que é o justo? É só quem é perfeito? Não, o justo é quem é temente a Deus, o justo é quem ama a Deus, o justo é quem vive segundo os seus princípios. Agora, significa que ele vai ser perfeito o tempo inteiro e nunca vai errar? Não, não significa isso. Mas é aquela pessoa que luta contra o erro, que luta contra o pecado, e não que cede, não que deixa se tornar parte da vida, não que anda e fala assim, não, de vez em quando eu digo não para isso, mas na maior parte do tempo eu digo sim. Não, é aquela pessoa que está tentando, meu irmão, que você vê transformação na vida dela, que você vê que quando ela chegou e começou a conhecer Cristo, começaram a haver mudanças que são reais e são verdadeiras na vida dela. Não foi do dia para a noite, não aconteceu de repente. Ela não é perfeita ainda, mas você está vendo mudança, você está vendo que a vida dela é rendida a Cristo, que ela quer transformação, que ela busca isso. Confesse para ser curado, confesse porque esconder é pior. Davi ele fala que enquanto ele não confessa o pecado dele, os ossos doem dentro dele. Enquanto ele não confessa o pecado dele, ele está morrendo por dentro. Não é a voz de ninguém apontando o dedo para ele, é a voz da própria consciência lá dentro falando, eu não estou vivendo de acordo com os meus princípios. A dificuldade que nós temos é que muitas vezes nós preferimos confessar a vitória do que confessar a tentação e o pecado. A gente quer confessar para o irmão e falar assim, não, eu já estou há 1 ano sem, eu já estou há 1 mês sem errar nisso, faz 1 semana que eu não caio mais. A gente nunca quer contar depois do erro, a gente nunca quer falar assim, eu tenho problema com isso, eu reconheço a minha dependência disso. A gente quer contar a vitória, a gente quer contar testemunho. O crente é bom de testemunho, a gente quer contar depois que deu tudo certo, depois que o milagre aconteceu, depois que a gente foi liberto, depois que a gente foi curado. A gente nunca quer contar o meio do processo. Mas aqui a Bíblia está falando que é quando nós confessamos os nossos erros, aquilo que eu fiz ontem, aquilo que eu fiz hoje de manhã, aquilo que eu tropecei vindo para cá, meu irmão, no trânsito, que você não deu o joinha para aquele abençoado. É quando eu confesso esse pecado, é quando eu confesso o que acabou de acontecer, quando eu ainda estou na luta, quando eu ainda estou na tentação, é ali que eu sou transformado. Nosso pastor Costa fala assim que a avareza, o amor pelo dinheiro, não sai com oração, sai só com generosidade. Pecado também tem um pouco disso. Às vezes não vai sair só com oração, às vezes vai sair com confissão. É eu chegar e abrir o meu coração, é eu buscar ajuda, é eu falar com um dos pastores da igreja, um líder de GC, um dos coordenadores pastorais, é eu buscar ajuda, porque nós precisamos de pessoas. Tem coisas que nós não conseguimos sozinhos. Em vezes que nós precisamos de alguém, nós precisamos de alguém nos acompanhando, de alguém orando por nós, de alguém caminhando conosco, alguém que quando a gente cai, a gente tropeça, está ali do nosso lado falando, eu creio na tua transformação, alguém que ora por você e lembra qual é a tua real identidade de filho amado de Deus, porque Deus nos ajuda através de pessoas, Deus nos cura através de pessoas, isso faz parte da obra dele.
Agora, não adianta confessar e fazer tudo igual. Confessar não é contar para o outro. Confessar é um espírito, uma atitude de quem quer mudança, de quem quer transformação, de quem quer começar de novo. O terceiro passo, para um verdadeiro, genuíno arrependimento, esse remédio para esse enjoo que nos faz voltar sempre para o mesmo lugar, para a mesma etapa, para o mesmo momento. Nós precisamos parar e mudar a conduta. Pare e mude a conduta. Olha o que Mateus 3, versículo 8 diz: deem fruto que mostre o arrependimento. O que é fruto que mostra arrependimento? Mostra que você tem uma vida agora, que mostra que você se arrependeu de verdade, que você não está mais vivendo aquilo ali, que antes você vivia desse jeito, agora você está vivendo desse jeito, que antes você fazia isso, agora você está fazendo isso. Isso é fruto. Aquele que mentia, não mente mais, ele está dando fruto de que a vida dele é diferente, que foi tocada por Cristo, que foi moldada por Jesus. É mudar para viver em santidade. E o que é santidade? Quando Jesus morreu na cruz por nós, a gente foi feito santo, não por causa da nossa habilidade de ser santo, mas pelo que Cristo conquistou por nós lá na cruz. Nós fomos perdoados, limpos, santificados por Jesus. Isso tem a ver com posição. Eu estou posicionado em santidade. A minha posição agora é de santo em Cristo. Agora, as minhas atitudes, o meu jeito de viver, agora precisa se conectar com essa realidade da minha posição, porque nem sempre as minhas ações estão conectadas à minha posição em Cristo. É por isso que no momento que você aceitou Jesus, você se torna filho amado de Deus. Agora você tem umas atitudes que não é de quem é filho de Deus, não. É de que tem um DNA que parece que não é o de Cristo, mas é outro correndo nas nossas veias. Porque a grande realidade é que, meu irmão, a gente se converte, mas a carne não. Tem uma guerra dentro de nós, entre o Espírito e essa posição espiritual que estamos, e a nossa carne, que às vezes gera as nossas ações, as nossas reações, o nosso estilo de vida. Nós precisamos conectar uma com a outra. Então como que a gente faz isso daqui? Primeiro, cultivando disciplina, meu irmão. Como assim, Natan, cultivando disciplina? A gente está vivendo numa geração de gratificação na hora, prazer na hora. É o McDonald's, é o iFood, chega na hora. Você bota no micro-ondas a comida em 30 segundos, ficou pronta. A gente está vivendo na época onde eu escolho o que eu quero assistir na televisão. Lembra? Quem tem mais de 30 aí, que você tinha que esperar vir na televisão, o que você queria assistir, não era opcional. Daí lançava o filme, ia lá na locadora, estava tudo alugado, demorava, quando ia sair o filme, já tinha saído na televisão, você não tinha alugado ainda. A vida era assim, hoje não, é tudo que você quer, está na palma da tua mão, o tempo inteiro. E isso está fazendo a gente viver para o prazer do momento, e nunca esperar. Então, hoje em dia é difícil dobrar o joelho e orar e esperar Deus fazer. É difícil alimentar a fé, porque a gente já quer lá e dar o nosso jeitinho. A gente quer fazer da nossa maneira. A gente quer ajudar Deus. Está lá orando por um namorado, mas daí foi lá e abriu um Tinder para ver, eu quero ajudar Deus aqui. A gente está tentando de todas as formas, porque a gente quer quando a gente quer, e a gente esquece que Deus tem o melhor para nós, mas não é no nosso tempo, e que talvez Deus não nos entregou o que nós queremos, porque Ele está nos preparando para receber o tamanho da bênção que Ele tem para a minha e para a sua vida. Ele não quer dar agora, porque nós não estamos prontos para receber o que vem dEle. E talvez a gente ia pegar um presente que é bom, que é bênção de Deus, e a gente iria estragar, porque nós ainda não estamos preparados para receber aquele tipo de presente. É como se aquela bênção de Deus, porque nós ainda estamos imaturos em algumas áreas da nossa vida, se tornasse para nós maldição, porque nós não sabemos gerir a casa de Deus. É aquela pessoa que sempre pediu uma casa na praia. Deus, me dá uma casa na praia, eu vou ser tão feliz se eu tiver uma casa na praia. Aí agora todo final de semana ele está na casa de praia, ele não vem mais para a igreja. E aquilo que era para ser uma bênção se tornou o quê? Aí, com um pouco ele começa a parar de vir para a igreja, ele para de ler a Bíblia, ele para de orar, ele está se divertindo, ele tem muita bênção, ele tem muita oportunidade, ele tem muita coisa. E agora ele gasta o tempo dele com aquelas bênçãos, em vez de gastar com o dono da bênção.
E aí daqui a pouco aquela casa de praia é problema para a família, o que era para unir a família, para gastar tempo no final de semana com os filhos, agora é problema. Está gerando divisão, está gerando dificuldade, porque o coração do pai já não está mais em Cristo, o coração da mãe já não está mais em Cristo, está nas coisas. Mas se você tiver uma casa de praia, me convide, será um prazer. Mas no domingo estarei aqui, 5 cultos. Porque a gente tem que estar plantado na casa de Deus para florescer, gente. Plantados na casa de Deus para florescer. Qual é o seu apetite? Porque às vezes a gente está com o apetite desregulado. Nunca é o suficiente, nunca preenche, a gente nunca é totalmente feliz, a gente sempre quer mais. Daí você luta, conquista, e daí você já quer a próxima coisa, e você quer agora. E olha o que Hebreus 12, versículo 1 e 2 diz. Ele, falando de Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, que lhe foi prometida, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, mas pela alegria que lhe fora proposta. Enquanto Jesus está passando pela cruz, não é prazeroso, mas ele não vive para o prazer de agora. Ele estava pensando em nós aqui, 2024, sendo salvo, tendo vida transformadas, casamentos restaurados, adolescentes e jovens largando o vício. Ele estava pensando em nós, ele não estava pensando como esse prego vai ser confortável. Não foi pela alegria do momento, ele sacrificou o momento, pelo que ele sabia que seria gerado no futuro. Nós precisamos ser cristãos que encarnam essa realidade de Cristo, e que não vivem por prazer momentâneo, mas nem que for para sofrer um pouquinho agora, porque já diria aquela canção, sofrer contigo é bem melhor do que errar. Meu irmão, é prazer agora, mas talvez eu preciso guardar isso daqui, isso daqui não é para mim, não é para agora, não é desse jeito, eu preciso esperar até o casamento, tem coisas que, meu irmão, a gente precisa entender, o dinheiro vai ser mais rápido se eu assinar esse contrato, se eu fizer dessa maneira, mas não é agora, não é dessa maneira. Confie em Deus, seja fiel aos princípios de Deus, porque Ele vai te honrar, meu irmão. Não ceda à tentação, não ceda ao erro, Deus vai fazer. Estabeleça limites, meu irmão, conheça seus limites. Tem uma coisa que é só para quem é crente maduro, mas deixa eu te dizer, tem coisa que é pecado para você, que não é pecado para mim. Como assim, Natan? Pecado não é pecado? Mas tem gente, por exemplo, que se você for para a praia, é pecado para você, irmão. Mas nem todo mundo que vai na praia é pecado para ele na praia. Tem gente que consegue se controlar. Agora tem gente que se você for para a praia, você não vai resistir à tentação, e você vai ceder, e você vai desejar, e você vai ver coisas que você não deveria ver, e isso vai criar coisas dentro do teu coração que não deveria ser gerado. Você tem que saber qual é o teu limite. Não é viver pela régua do outro, não é a maneira que o outro vive, é o que funciona para você. Você sabe os seus erros, você sabe as suas limitações, você conhece as suas tentações, então viva longe do teu limite. Porque quando nós somos atraídos, tentados, é difícil resistir à tentação. Por isso que Deus fala, fuja da tentação, corra. Porque se você ficar ali encarando, meu irmão, se você pegar a tentação, a atração, e você deixar ela capturar o teu coração, e você ficar dando atenção a ela, provavelmente vai gerar o quê? Interação. Você vai cair, você vai querer ver o final daquilo ali. Meu irmão, tem Instagram que você precisa deixar de seguir, tem grupo de WhatsApp que você precisa sair, tem aquela loja que você não pode entrar, meu irmão, senão você compra tudo, gasta tudo, vai se endivida de novo, não dá. Tem gente que não dá para ter cartão de crédito, é pecado para você ter cartão de crédito. A loja vê você entrando e falou, é hoje, acabou, batemos a meta. Você fala assim, não é isso para você, não funciona. Tem lugares, tem pessoas que não dá para você, não dá. É gente incrível, é gente maravilhosa, mas você sabe que se você sentar naquela roda, meu irmão, daqui a pouco você está falando da vida de todo mundo. Se você sentar naquela roda, você vai beber, vai esquecer até o teu nome. Não dá, tem roda que não dá mais, é o teu limite. Você fala assim, gente, eu amo vocês, mas quando vocês se reúnem para beber, não dá para mim, porque eu sou fraco nessa área, eu não quero voltar ao meu próprio vômito. É uma decisão. E eu creio que pessoas vão ser libertas hoje aqui. Eu creio que pessoas vão ser libertas numa oração, num momento. Eu creio que Deus pode fazer isso. Eu creio nisso.
Eu já vi Deus fazer milhares de vezes. Eu vi pessoas chegando ao altar, jogando um maço de cigarro no púlpito e nunca mais colocando um cigarro na boca. Eu já vi. Mas ao mesmo tempo eu também entendo que tem pessoas aqui que vão ser um processo, que a cura vai ser ficar na presença de Deus até que Ele te transforme por completo. Vai ser continuar. E esse vai ser o teu maior testemunho, é que você nunca largou Deus e você dependeu dEle até você ser transformado por inteiro. Não desista de você, meu irmão, não pare no meio do caminho, não retroceda, não volte às coisas do mundo, não volte, não. Você está fraco, mas continue aqui. Você está querendo desistir, mas continua na presença de Deus. Continua, você não vai se arrepender. O arrependimento é sempre de quem vira as costas para Deus. A grande realidade é essa. Quando eu estava no 3º ano, estudando para ser pastor, fazendo seminário bíblico, aprendendo da Bíblia, aprendendo sobre liderança, aprendendo sobre igreja, eu tive aula com um professor mal-humorado, e ele falava assim, daqui a alguns anos, 5 anos no máximo, 1 de cada 3 de vocês, não só não vai estar no ministério, não só não vai se tornar pastor, como nem crente vai ser mais. E aí eu falei o quê? Está repreendido em nome de Jesus. Eu não acreditei no que ele disse. Infelizmente, hoje eu vejo isso se cumprindo. Mas naquele dia eu tomei uma decisão pessoal. Eu não serei um dos 3. Eu não vou retroceder, eu não vou voltar ao meu pecado, eu não vou largar o meu Jesus. Eu já vim até aqui, eu já sei o que Ele fez dentro de mim, meu irmão. Nós precisamos de uma geração que tem um encontro com Deus, de uma igreja que tem um encontro com Deus, como teve Pedro, que quando Jesus está pregando e dá uma palavra que a multidão não gosta, ele olha para os discípulos e fala: vocês também vão me largar? E aí então Pedro fala assim: para onde iremos, se só tu tem as palavras de vida eterna? Gente, quem sabe disso, de quem tem essa convicção, não larga Cristo por nada. Quem conheceu a Deus, quem viu Jesus, quem não veio para a igreja só para ser abençoado, não só porque o agiota estava querendo te matar e você veio para a igreja. Não é só para resolver um problema momentâneo, o casamento está quase acabando, aí eu fui lá para a igreja para resolver aquele problema. Não, mas quem teve um encontro genuíno com Deus? E gente, tem gente que tem encontros genuínos através desses problemas que o trouxeram. Mas você só vai se manter firme até o final, se você tem essa convicção interna. Para onde eu irei? Sem Jesus não dá, meu irmão. Eu prefiro perder tudo que eu tenho, mas eu não posso perder o meu relacionamento com Cristo. Eu prefiro perder o meu dinheiro, eu prefiro perder as minhas contas, eu prefiro perder a minha fama, o meu império. Eu prefiro perder os aplausos das pessoas. Talvez a maneira que o meu ego se sente, eu prefiro perder tudo. Mas eu não perco, porque para onde eu irei? Eu tive um encontro com Jesus. Não tem para onde ir. Depois que você experimentou da graça dele, depois de que você viveu a transformação, depois que você dobrou o teu joelho e você sentiu ele do teu lado, falando com você, te perdoando, te dando nova vida, como você vai voltar às velhas coisas, meu irmão? Não dá mais. Mas é só para quem tem convicção. Mas isso é uma decisão, meu irmão. Não vai ser fácil, vão ter problemas na tua vida, vão ter dificuldades, não vai ser sempre um mar de rosas, não vai, mas valerá a pena. O segundo passo de mudar a conduta tem a ver com mudar o foco. Colossenses 3:2 fala: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra. Se eu falar para você agora, meu irmão, não pense num elefante cor-de-rosa, no que você está pensando agora? Esse é o problema. É quando o evangelho, ao invés de apontar para Cristo, aponta só para o problema. Não peca, não peca, não peca, não faz. A gente costumava ensinar na igreja adolescente assim: não pode fazer sexo antes do casamento, sexo antes do casamento, sexo antes do casamento, sexo antes. Só pensava naquilo, irmão. Você precisa dar um lugar para o adolescente, para o jovem, gastar energia. Você precisa o quê? Mudar o foco. Mudar o foco. A Bíblia fala: pense nas coisas do alto, em tudo que é puro, em tudo que é bom, em tudo que é santo, em tudo que é reto, em tudo que é de boa índole. Pense nessas coisas. Só ficar pensando no erro não vai mudar você. Você precisa mudar a interação. Você precisa gerar novas atrações.
Porque o arrependimento, meu irmão, não é apenas não fazer o que é errado, é começar a fazer o que é certo. A palavra arrependimento na Bíblia tem a ver com metanoia. E o que é metanoia? Não é apenas mudar de direção, mas é 180 graus para uma nova direção. E aí o que é para você fazer? É só para você girar, mas continuar do lado do teu pecado? Ó, eu só não faço mais. Não, meu irmão, é você andar numa nova direção. Então não é só você parar de fazer o que é errado, mas continuar só não fazendo. É você mudar o foco, você muda a direção, mas continua andando. Não mais em direção ao abismo, mas em direção a um novo começo, a uma nova mentalidade, a um novo tempo, a uma nova história. Isso não significa que eu vou fugir, que eu vou sair correndo, mas significa que eu vou andar de uma nova maneira. Quer ver uma história? Quando Zaqueu, Jesus visita a casa dele, e ele é perdoado por Jesus, e Jesus fala: hoje salvação entrou na tua casa. Zaqueu, ele roubava os outros, ele botava os impostos lá em cima, e ele vendia praticamente seus próprios irmãos para Roma, que era o inimigo, para ganhar mais dinheiro. E quando salvação entra na casa de Zaqueu, ele não fala assim: tá bom, eu vou parar de roubar. Ele fala: não, agora eu vou começar a ser generoso, e eu vou pagar 4 vezes mais todo mundo que eu roubei. Então não é, o arrependimento para Zaqueu não é simplesmente parar de fazer. Eu não vou só parar de roubar, eu vou andar numa nova direção. Então se o dinheiro me controlava, e eu roubava para ter mais, agora eu vou ser generoso, porque eu estou andando numa nova direção. Isso é verdadeiro arrependimento, não é só parar de fazer, é começar a fazer algo novo. A Bíblia também conta a história de Paulo e Silas, que estão numa prisão, e depois de eles serem acorrentados, e eles foram espancados, estavam provavelmente sangrando. Aí Deus, ele age ali, eles começam a cantar louvores, as cadeias se rompem, e aí o carcereiro fala: agora eu estou morto, eles vão me matar, os homens escaparam. Mas eles chegam lá, e Paulo e Silas ainda estão lá na cadeia, e falam: pode ficar tranquilo, a gente ainda está aqui. Então eles compartilham no evangelho, aquele homem é salvo. E aí no final da história fala que o quê? Que aquele homem, que talvez num tempo atrás estaria difamando, batendo, machucando, agora está curando as feridas. Isso é arrependimento, meu irmão. Não é só parar de fazer o que é errado, é começar a andar numa nova direção e viver numa nova direção. Se o teu problema é luxúria, é mulher, é o sexo oposto, é o mesmo sexo, eu não sei, mas você não consegue se controlar e esse desejo te consome, então você precisa começar a honrar e validar as pessoas, a ver mulher de uma maneira diferente, a ver homem de uma maneira diferente, a honrar, a entender que aquilo ali não é um produto para você satisfazer o seu próprio desejo, mas está ali para ser servido, honrado, amado, respeitado, porque é criação de Deus. Se arrepender, meu irmão, de manipular, não é só parar de manipular as pessoas, é agora servir. Você não quer mais controlar os outros para os seus próprios desejos, agora você quer servir o outro, você quer dar de si. Aquele que vivia falando mal dos outros, agora ele constrói reputações ao invés de destruir reputações. Agora ele encoraja, ele profetiza, a mão dele não maldiz mais os outros. Arrependimento não é só parar de falar mal dos outros, é começar a falar bem. Isso é caminhar numa nova direção, isso é mudar de vida, isso é caminhar na santidade, na vida de Deus. E o último passo, para a gente encerrar: corra para Jesus. Porque Romanos 5:20 diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Meu irmão, sozinho você não consegue, sozinho não há transformação, sozinho não dá para largar o vômito, porque sozinho a gente não transforma a nossa natureza, nós precisamos de Jesus. Quando você erra, corre para Jesus, e para você parar de errar, corra para Jesus também, leve sobre Ele o jugo que é pesado, o jugo da tentação, o jugo dos desejos que são encabidos, que nos controlam, que tem poder sobre nós. Porque deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, Deus não tem medo do teu pecado, Ele já viu coisa pior, Ele não se assustou.
Você está falando de um Deus que foi morto numa cruz e mesmo assim disse: perdoa eles porque eles não sabem o que faz. Existe graça para você. O problema é que, infelizmente, às vezes nós confiamos muito mais na palavra do diabo a nosso respeito do que nas palavras de Deus a nosso respeito. Às vezes o diabo chega no teu ouvido e fala: você nunca vai mudar, você nunca vai ser livre, você sempre vai ceder a essa tentação, você nunca vai largar esse vício, sempre vai te controlar. Destruiu a família do teu pai, agora vai destruir a tua também. E aí a gente fala: eu não sou bom mesmo, eu não consigo, eu nunca vou ser bom, eu nunca vou mudar, eu nunca vou ser transformado, eu nunca vou ter vida nova. A gente acredita nas palavras que o diabo diz a nosso respeito, mas nós precisamos confiar mais no que Deus diz a nosso respeito. Eu sou filho amado, e porque eu sou filho amado eu tenho uma nova identidade. E porque eu tenho uma nova identidade, eu não volto mais para onde eu vim, porque agora eu estou caminhando numa nova direção. Existe algo novo para mim, o céu me espera, a santidade me espera, uma vida nova é a minha realidade de vida. Eu não preciso mais voltar, eu não preciso mais agir dessa maneira. Deus me deu um novo coração, e esse novo coração vai produzir novos desejos, novas vontades, vida nova, meu irmão. Vida nova tem nos esperando, e isso é salvação para nós, salvação de nós mesmos, das nossas mentiras, dos nossos prazeres. Não deixe o diabo mentir para você que aqui não é o teu lugar, que você nunca vai mudar. Acredite nas palavras de Deus a teu respeito. É possível. Aqui está cheio de gente imperfeita, mas que está sendo transformada. Não está onde gostaria de estar, mas graças a Deus não está onde costumava estar. Muita coisa já mudou. Olhe para a sua vida, muita coisa você já deixou para trás. Será possível também deixar isso para trás. Será possível também viver uma nova vida, porque por Cristo, por Deus, nós somos inteiramente conhecidos, e mesmo assim, completamente amados. Ele conhece cada erro, Ele conhece cada pecado, Ele conhece cada defeito, Ele conhece cada falha, e mesmo assim Ele te ama. Desse Deus nós não precisamos fugir, desse Deus você não pode ter vergonha, você não precisa, você é filho. E porque você é filho, você chega e conversa com o teu pai: eu errei aqui, eu caí, eu falhei, e eu preciso de ajuda, porque eu quero viver uma nova vida, eu quero viver uma nova realidade de vida. Quando você erra, meu irmão, corra para a igreja, corra para Jesus, corra, confesse os seus pecados, fale com alguém, não ande sozinho, que seja a sua primeira atitude, porque você conhece esse Deus, você sabe que Ele te ama. Todos nós, eu e você aqui, nós temos um passado, mas a grande realidade é que nós podemos ter um novo futuro, e essa é a promessa da cruz para mim e para você. Nós podemos ter um novo futuro, e aquilo que são cicatrizes, de vícios, de decisões que nós tomamos lá atrás, podem se tornar cicatrizes de cura, não mais feridas abertas que ainda doem, que ainda machucam, que ainda vazam, que ainda são realidades na nossa vida, mas são curadas. Faz parte do passado, mas não faz parte do futuro de Deus para a nossa vida.